construindo um ambiente na nuvem da AWS. Olá, eu sou a Laís e hoje nós vamos para o quinto vídeo sobre nuvem da AWS. Neste vídeo nós vamos aprender como vamos fazer o deploy da nossa função Lambda via terminal. Na videoaula 2 nós aprendemos o que é o AWS Lambda e aprendemos a criar nossa primeira função Lambda. Na terceira aula nós aprendemos como gerar um arquivo zip na nossa máquina local com os arquivos da nossa função Lambda e fazer o deploy através do painel da AWS. Hoje nós vamos fazer o deploy da nossa função Lambda via terminal sem precisar abrir o painel da AWS. Mas antes nós precisamos fazer algumas instalações, como por exemplo instalar o AWS SLI para a gente poder executar os nossos comandos via terminal. Então o primeiro passo é instalar ou atualizar a versão do seu AWS SLI. Eu vou abrir aqui esse site da AWS e nessa documentação tem um passo a passo para instalação e atualização do AWS SLI. Então eu tenho aqui para Linux, macOS e Windows. Eu já instalei aqui na minha máquina, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para esse tutorial. Uma vez instalado o AWS CLI, nós vamos fazer algumas configurações para que o nosso terminal tenha acesso à nossa conta da AWS. O primeiro passo é descobrir se tudo está instalado corretamente. Então eu vou digitar AWS --version e ele deve retornar a versão da minha biblioteca, que no caso aqui é a versão 2. O próximo passo é digitar AWS configure em inglês. E uma vez que a gente digita esse comando, ele vai começar a pedir algumas informações de credenciais, como Access Key, o Secret Key, mas nós não temos essa informação, não é mesmo? Então esse é o próximo passo que nós precisamos configurar. Então eu vou voltar para o meu painel da AWS e eu vou acessar a ferramenta, o serviço IAM, que é o serviço que gerencia usuários e permissões. Se ele não tiver aqui no seu visitado recentemente, vá até a barra de pesquisa na parte superior do console da AWS, digita IAM e vai aparecer aqui na lista o IAM, que é gerenciador de acesso de recursos da AWS. Você clica nessa opção e ele deve aqui abrir uma visão geral sobre usuários, funções, quais são as políticas de acesso e tudo mais. No menu lateral eu tenho um link usuários e é ali que nós vamos cadastrar um usuário que vai ter acesso à linha de comando do nosso terminal. Então eu já tenho um usuário cadastrado e eu vou cadastrar mais um. Eu vou chamar esse usuário de Lambda User Terminal, por exemplo. E eu não vou fornecer acesso a esse usuário para o console da AWS, somente terminal. Eu vou vir aqui em próximo e eu vou cadastrar esse usuário sem nenhuma permissão. Estrategicamente você já vai descobrir por quê. Então vou criar o usuário. Então eu tenho aqui um novo usuário. Uma vez cadastrado esse usuário, o que nós vamos fazer? Nós vamos em credenciais de segurança. E aqui embaixo nós temos uma opção chamada chave de acesso. Então é aqui que nós vamos gerar a nossa Access e Secret Key. Então eu vou clicar aqui em criar chave de acesso. Eu vou selecionar a opção Command Line Interface, que é que eu estou criando o usuário para ter acesso à linha de comando, não é mesmo? Então vou selecionar essa opção. Vou confirmar que eu tenho certeza disso. Vou clicar em próximo. Eu não vou definir nenhuma tag, essa parte de tag é opcional. E vou criar chave de acesso. Uma vez criada a chave de acesso, é aqui o único momento que você vai ter acesso a essa chave e acesso à chave secreta. Então é muito importante que você faça o download, baixe o arquivo CSV que tem essas credenciais, porque nós vamos utilizar elas. Então eu vou copiar aqui a chave de acesso e vou voltar lá no terminal.
e vou digitar novamente o AWS configure e vou informar aquela chave que eu copiei do painel, que é o access key. Depois ele vai pedir o secret access key, que é esse do ladinho aqui. Então vou copiar ele também. Vou voltar lá no meu terminal e vou colar. Qual é a região? A minha região que eu estou utilizando aqui na AWS, vamos voltar aqui na nossa página principal, acessar o serviço Lambda, já tinha aparecido aqui, é o norte da Virgínia, então eu vou definir lá West East 1. Vou voltar no meu terminal e vou digitar West East 1. Qual que é o formato do output? Eu vou lidar com JSON, então vou informar JSON. E a partir de agora, nosso usuário está criado e o nosso terminal está configurado para executar comandos no terminal. Então eu vou começar digitando aqui AWS Help. Aqui vai abrir a documentação de como que você pode usar os comandos do AWS CLI. Então você vai encontrar todos os formatos disponíveis, regiões, quais são os serviços que você vai conseguir executar e ter acesso via a terminal. Então aqui, por exemplo, eu tenho acesso ao S3, tenho acesso a diversos serviços, porque a Amazon tem mais de 200 serviços disponíveis. E qual serviço nós vamos começar acessando? É o AWS Lambda. Se eu executar a AWS Lambda Help, eu vou ter acesso à documentação do AWS Lambda. E aqui eu vou ter todos os comandos, available commands, que eu posso executar. Então, em algum momento aqui eu vou chegar nos comandos que eu listo todas as funções lambdas que eu tenho cadastrado na minha conta da AWS. Então, é o list functions. Então, eu vou sair aqui dessa função interativa e eu vou digitar AWS Lambda list function. E aí ele deu esse erro não output type JSON. É porque eu cometi um erro na hora do AWS configure. Eu vou digitar aqui novamente AWS configure. Eu vou deixar o access key por padrão, que já foi cadastrado, secret key. A região também está certa, mas o formato do output não é JSON com letra maiúscula, é JSON com letra tudo minúscula. Então, vou digitar JSON tudo minúsculo, vou dar Enter e ele vai fazer a configuração certinho. Se eu executar novamente o comando AWS Lambda list functions, eu não devo mais receber aquele erro, certo? Mas eu recebi um outro erro. E esse erro ele é proposital e estratégico, porque ele está dizendo que eu não tenho permissão para ter acesso aos recursos lambdas da minha conta da AWS. Por quê? Porque eu criei um usuário e eu não atribuí nenhuma permissão a ele. O que nós vamos fazer é voltar aqui no nosso painel da AWS e no serviço IAM. Nós vamos lá em usuários. Nós vamos abrir o nosso Lambda User Terminal, que é o usuário que nós criamos. Vamos em grupo e nós vamos adicionar permissões a esse usuário. Eu não tenho nenhum grupo, né? Então eu vou criar um grupo que é chamado AWS Lambda Access Full, por exemplo. E aqui eu já vou adicionar uma política de acesso. Então, vou digitar aqui AWS Lambda. E a primeira que aparece aqui para mim é o AWS Lambda Full Access. Então, eu vou poder fazer tudo relacionado a Lambda. Eu vou poder criar, listar, deletar, tudo via terminal. Então, eu vou criar grupo de usuário. Então, o grupo está criado. Eu vou clicar aqui em selecionar esse grupo e vou adicionar o usuário a esse grupo. Então, agora eu tenho permissão para listar, criar e deletar lambdas functions através do terminal. Vou voltar lá no meu terminal e vou reexecutar aquele comando AWS Lambda List Function. Eu ainda estou recebendo um erro, né, de permissão. Vou tentar novamente, pode ser porque ainda não está atualizado. Então, AWS Lambda List Function e continua dando erro. Aí a gente tentou várias vezes e eu fui dar uma olhada no que poderia estar acontecendo. Na verdade, eu tenho que fechar esse terminal, abrir um novo e agora deve dar certo. Então, vou executar a AWS Lambda List Function e ele deve retornar ali a minha função Post Images.
Então, é sempre bom quando a gente instala alguma coisa, muda configurações do terminal, é sempre bom a gente fechar e abrir novamente, porque ele reatualiza todas as configurações de chaves de acesso, beleza? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já tá ficando grande. Então, nesse vídeo nós criamos usuário na AWS, criamos grupos e demos permissões de acesso completo para a linha de comando. Com relação ao recurso e serviço AWS Lambda, instalamos o AWS SLI, que nos permitiu executar os comandos via terminal, e configuramos também esse terminal dado um usuário, dado a sua secret e sua chave de acesso, beleza? Então por hoje é só, estou encerrando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal para receber os próximos vídeos, deixa seu feedback nos comentários, se ficou alguma dúvida, também deixa nos comentários e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!